que tem uns 9 mil indígenas assassinados, né? Provou um monte de coisa. Tudo bem. Tudo com pouco tempo, muita correria e tal. Mas, por exemplo, o indiciamento de 300 e tantos militares, ele é inócuo. Por que ele é inócuo? Porque um militar, vamos dizer que o golpe de 64 foi em 65. Quem em 65 tinha 25 anos, ou 24 em 64, nasceu em 40. Tá certo? 40 para 2020, quer dizer, o soldadinho mais novo está com 80. O oficial está com 110. Esse cara não existe mais para serem condenados. Uhum. Então, e a Comissão Nacional da Verdade recusou colocar o empresariado na categoria de militares. Então, foi muito importante indiciar os militares? Foi. Mas é inócuo. E nós achamos que é possível, sim, e acho que aí acho que a última coisa importante que eu tenho a dizer, indiciar penalmente. Por quê? A doutora Ana Luísa Friedstein foi a que ganhou do Aras para ser a procuradora-geral. Quando nós recorremos ao conselho do Ministério Público, que não aceitava a resolução do TAC da Volkswagen, ela foi a relatora. Tivemos 2 reuniões com a gente e no parecer dela, ela levanta ao Ministério Público exatamente essa tese jurídica. Se o crime é imprescritível, o criminoso tem que ser condenado. E se o criminoso é um civil que provocou o crime, ele pode pedir ao Ministério Público ficar atento com isso. Infelizmente, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, no nossa reclamação contra o TAC da Volkswagen, nós achamos um TAC meia boca, embora tenha sido uma vitória, porque conseguiu esse dinheiro para investigar outras empresas, eles disseram que não tinham prerrogativa, competência para julgar o caso. Ou seja, nós temos um vazio jurídico aí. Então, se sair agora dessas empresas que estão sendo investigadas um termo de ajustamento de conduta que ninguém concorda, você não tem para quem recorrer, por incrível que pareça. Então, é uma situação nebulosa, jurídica, por isso que eu digo, ou a gente conta com a gente mesmo, não somos coitadinhos, temos muita força, muito movimento sindical, muito movimento de povos indígenas, muito movimento de quilombola, muito movimento de vitimado por crime ambiental, não é isso? E vamos fazer em cada estado do Brasil onde as empresas atuaram, Volta Redonda, Paraná, aqui na Baixada, vamos fazer um ato de construção no Fórum Verdade, Justiça e Reparação. É uma batalha que está mal começando, depois de passar essa tormenta de 6 anos com o Temer aí, o outro aí, esse inominável, né? Acho que é isso, gente. Tá bem? Não é isso, importante, acho que é importante para a gente trazer, eu acho que como você falou, Ricardo, você também, né, trazer à luz, né, fatos, né, que aconteceram contra os direitos humanos, na verdade, contra a sociedade, contra o país, e que as pessoas tenham claro do que aconteceu para que isso não se repita, né? Porque a maneira de se ludibriar e se tentar colocar as mentiras é isso, é a falta de conhecimento da história. Então, o resgate da história é importante. E colocar nessa história os trabalhadores, porque foi colocado logo no início. Fala-se muito dos estudantes, né? Com todo respeito, os políticos, Brizola, claro, Arraes. Mas foram quem todos. movimenta o capital são os trabalhadores. E foram todos. E é uma coisa quem foi a repressão, aqui a repressão se deu nos trabalhadores. A minha teoria é que o golpe foi um golpe contra as classes populares dos trabalhadores. Exatamente. Claro. Para conter o avanço tanto deles, que logo no golpe, logo no início, houve intervenção em mais de 500 sindicatos. Então, assim, você tem que quebrar a espinha dorsal da organização dos trabalhadores para poder fazer, né? E a gente teve que conviver uns 40 anos com a pelegada, né? Então, não tinha nem como demorar mais de um ano para ter um grupo de trabalho que representasse os trabalhadores, né? É incrível. Então, assim, esse lado, inclusive, da história tem que ser reparado. Então, a nossa proposta é o seguinte, é o que nós tentamos, nós conseguimos. A coisa é tão ridícula no Brasil, quando nós não concordamos com o acordo, como está aqui, e pedimos ao Ministério Público para revisar, uma das respostas assinadas pelo Ministério Público de São Paulo, vocês não vão acreditar, é que o que nós queríamos não estava de acordo com a compliance da Volkswagen. Usar essa palavra, compliance da Volkswagen.
eu fiquei mais que chateado, decepcionado. Porque uma pessoa do Ministério Público escrever que não está de acordo... E nós perguntamos, qual é a nossa compliance? Alguém perguntou para a gente qual é a nossa compliance? Da minha família, dos meus colegas, dos nossos sindicatos? Qual é a compliance nossa? Ninguém pergunta. A empresa tem compliance, nós não temos? Eles têm norma de procedimento, nós não temos? Por quê? Nós tínhamos conseguido, com o governo municipal, que era o Bruninho Covas, nós tínhamos conseguido, num lugar importante, São Paulo, Galeria Partidas, mais 1.000 metros quadrados para criar um memorial dos trabalhadores, tá? E nós percebemos que a Volkswagen não queria exatamente deixar uma plaquinha dela, que aquilo foi financiado por ela. 15 milhões. 15 milhões. Dos 36,5, 15 era para isso. O que eles fizeram? Deram 6 milhões para o Memorial da Justiça da OAB na Brigadeiro. É justo, mas não é trabalhador. O advogado é trabalhador, mas não é bem trabalhador no nosso sentido. E tem como buscar dinheiro em outros lugares. E deram 4,5 milhões para o Fundo de Direitos Difusos do Ministério Público Nacional e 4,5 milhões para o Fundo de Direitos Difusos Estadual. Nós ficamos muito... Não, aí não assinamos nada nesse aspecto. Estamos contra. O que seria esse museu? Para encerrar, citando você, Big, seria 4 temas principais. O trabalhador como escravo, o escravo como trabalhador, porque ninguém fala que o escravo é trabalhador, fala o escravo e os trabalhadores. Chegaram os trabalhadores, o escravo não trabalhava, né? O escravo só era escravo, ele não trabalhava, né? Ninguém fala assim, o trabalhador escravo, o escravo trabalhador. Ou seja, aí a própria resistência dos escravos, que é uma coisa pouco falada, é mais cultural, o jongo, o samba, a capoeira, não sei o quê, né? Mas não fala que era a resistência que havia, os quilombos, etc e tal. 2. Aliás, a luta de classe no Brasil começa com os trabalhadores dos quilombos. Né? Os jangadeiros lá, isso, Dragão do Mar, no Ceará. Depois, a outra fase é os trabalhadores migrantes, que foram os nossos primeiros sindicalistas, basicamente, organizando a greve geral, etc e tal, né? E é interessante que a greve 16 é uma greve muito de mulheres, porque a greve começou no Crespo, porque tinha mais de 6 mil mulheres trabalhando lá, né? E na Marianja também, no Matarazzo. Depois, os trabalhadores da ditadura Vargas, né? E os trabalhadores da ditadura militar. Então, assim, seria uma ideia nossa, era um museu temático com essas 4 grandes áreas. Porque isso seria trazer os trabalhadores para o centro da história. Mas ele não vai conseguir um dia. Ou aqui, no prédio da Docas aqui, vamos reivindicar isso. Na verdade... Tem um prédio enorme largado aí. Na verdade, se o trabalhador não se empenhar no sentido de resgatar essa história vai continuar sendo contada pelos que exploraram. Vamos esse ano...